tá entrando, né? Boa tarde, pessoal. Sou Ari, professor personal aqui da Best Fit. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre exercício e gravidez. Bom, primeiro ponto a gestante aí vai precisar de um diagnóstico médico. Então, quem vai direcionar essa parte aí vai ser o médico. Tem alguns pontos que pode fazer exercício e outros pontos que não. Por exemplo, umas contraindicações são doenças cardíacas, né? Nesse caso aí, vai ter que ter uma análise médica aí para saber o que a gestante tem. Doenças pulmonares obstrutivas, incompetência do colo do útero, assim, quando o útero tem uma má formação, por exemplo, está frágil, aí esse é contraindicado para a grávida. Gestações múltiplas com risco de aborto prematuro, por exemplo, de nascimento prematuro, sangramentos ou hipertensões. Então, o primeiro ponto é um diagnóstico médico para saber o que a gestante tem e a partir daí a gente parte para se pode ou não fazer exercício. Primeiro, se tiver tudo normal e o médico liberar para poder fazer exercícios, a gente precisa saber quem é essa pessoa. Se já treinava, se ela vai começar um programa de treino agora, com o que ela trabalha, por exemplo, se trabalha, se é só em casa ou tem um trabalho fora. Se ela trabalha, como é esse trabalho dela? É em pé o dia inteiro? É sentado o dia inteiro? Existe algum esforço de carga? Então, precisa saber como que é esse trabalho dela para direcionar melhor o treino. Se ela já treinava, né? Aí é um outro direcionamento. Se ela não treina, vai iniciar um programa de exercício. Aí já é outro direcionamento. Mulheres sedentárias, ela tem, assim, as grávidas que não treinavam, ela tem um declínio do condicionamento físico. Então, precisa de um programa com um pouco mais de cuidado na hora de começar esse programa de exercício. Então, tem algumas recomendações. A grávida ela pode fazer exercício, só que algumas recomendações a gente vai ter que ter algumas recomendações da literatura, certos cuidados com algumas atividades. Como, por exemplo, atividades de combate, luta, não é recomendado pelo impacto, por exemplo, pode sofrer algum trauma. Voleibol, basquetebol, as lutas em si, pelo risco de queda, por exemplo, não é muito recomendado. Alguns exercícios são mais favoráveis, assim, para quem não está treinando, vai iniciar um programa de exercícios e não treinava, e aí vai começar agora. Caminhada é um exercício de baixa intensidade, então pode fazer tranquilamente. Pedalar na bicicleta ergométrica também é tranquilo, dá para fazer de boa. Isso a gente está falando de uma pessoa que não treinava e está começando a treinar agora. Hidroginástica também é bem recomendado. A musculação e a natação. Eu botei um ponto aí na musculação e na natação, porque depende muito da intensidade do exercício. Se é uma pessoa que está começando agora, não treinava, e vai iniciar uma atividade de natação, por exemplo, ela vai precisar de um programa progressivo, começando de leve, e aí vai aumentando progressivamente um pouquinho. Claro que nesse momento a gente não pode pensar em condicionamento físico para emagrecimento, condicionamento físico para melhorar muito potência, resistência de força, esse tipo de coisa. Nessa hora é hora da gente pensar no exercício para favorecer um fortalecimento muscular
para sustentar essa gravidez, porque nesse momento a grávida tem uma mudança de direção da sua... fugiu a palavra agora. Centro de gravidade. Então, o centro de gravidade, ele tem uma mudança de peso. Então, normalmente, as grávidas, em geral, elas sentem muita dor lombar e dor no joelho. A maioria, não é 100%, mas muitas delas vão sentir. Então, a gente tem que pensar num programa que melhore esse condicionamento, essa força, para a grávida poder sustentar isso, melhorar a força muscular, isso gradativamente, para ela poder sustentar essa gravidez até o final. Os benefícios do exercício. Controle do peso, diminuição da diabetes gestacional, porque nesse período corre o risco da gestante ter uma diabetes gestacional, então o exercício ajuda também nesse ponto. Diminuição das complicações no parto, menor risco de parto prematuro, então esse também é um ponto interessante do exercício físico. Menor duração na fase de parto, então a gestante que praticou atividade durante esse período, ela tem uma facilidade, não facilidade, mas ela vai ser mais tranquilo o parto dela e o risco menor de ter cesariana também. Uma melhor capacidade física também, né? Isso vai ajudar, o exercício em si promove isso, vai ajudar ela na hora do parto. E quanto que a gente deve interromper, assim, a atividade, no caso específico, se ela está treinando lá e ela deve interromper a atividade. Se tiver algum sangramento, isso interrompe na hora. Alguma perda líquida, né, fluido. Uma elevação alta da pressão arterial, né, a famosa hipertensão aí, a gestante é hipertensa ou tem um quadro de hipertensivo assim, nesse período, se você está treinando e eleva muito essa pressão arterial, então você interrompe o exercício. Frequência cardíaca muito alta também, no caso seria interessante as grávidas aí que estão treinando, controlar essa frequência cardíaca. A lojinha frequencímetro aí você compra você acha fácil no mercado aí. Fadiga excessiva, você está treinando e você está com uma fadiga excessiva, ou palpitação, dor no peito, então você interrompe o exercício. Galera, se tiver alguma coisa que eu não estou falando, se vocês quiserem perguntar aí, vai perguntando, tá? E aí a gente vai desenrolando um bate-papo aí, fica melhor. Dor abdominal sem causa definida também, você interrompe, porque você tem uma dor muito forte, você não sabe o que está acontecendo, então você interrompe o exercício. Então, é o seguinte, a gente falou sobre a gestante que está iniciando, nunca treinou. Se a pessoa já treina, ela tem um histórico de treino e está bem condicionada, já vem treinando há algum tempo, fez o diagnóstico, mesmo assim ela tem que fazer o diagnóstico médico, porque não se sabe as complicações que pode ter. Eu vou até citar o caso de uma aluna minha aqui, a Daísa. Ela treinava comigo já há quase 6 anos. É minha aluna de personal, engravidou. Ela engravidou, treinou o primeiro mês, não sabia que estava grávida. Ela já tinha umas complicações por causa de uns mioma. E aí ela não sabia que estava grávida, ela teve um sangramento. Foi no médico, o médico proibiu os treinos porque, eu não vou recordar agora perfeitamente, mas se eu não me engano, o útero dela era um pouco mais baixo. Então tinha um risco aí de um aborto. Então mesmo uma pessoa que já era treinada, já bem condicionada, forte fisicamente, de 5, 6 anos de treino, teve que interromper esse treinamento, porque tinha um fator agravante. Então, primeiro de tudo, você tem que ter esse diagnóstico médico.
para saber o que tem para continuar treinando. Eu não treinava antes. Com quanto tempo de gravidez eu posso fazer exercício? Então, normalmente a literatura pede 3 meses. Por que esses 3 meses? Não tem nada assim dizendo que você não pode treinar com 1 mês ou não pode treinar com 2, mas o risco do aborto nesse primeiro trimestre é muito grande, por fatores que não se sabe. Porque seu corpo rejeita aquela gestação e simplesmente expulsa. Então, nesse primeiro período, normalmente se pede esses 3 meses, aí a partir do primeiro trimestre, passou o primeiro trimestre, aí você inicia o programa de treinamento, mesmo para as pessoas que já treinam. Ou, se o médico liberar e achar cabível, ele já libera e já começa a treinar para pessoas que já treinavam. Se não treinar e vai iniciar, aí não tem o que fazer, espera mesmo os 3 meses e bola para frente.